Olá, como estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade nos estudos, na disciplina ética cristã, falando sobre o cristão e o aborto, tá bom? Então, o índice de abortos no século passado foi revoltante e virulento. Só no Brasil, a Organização Mundial de Saúde calcula que houve 5 milhões de abortos. O Instituto Gallup concluiu que 58% dos brasileiros são favoráveis a ele. Em Tiago, capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O movimento feminista antibíblico e anticristão alardeia o direito de a mulher usar seu corpo como ela quiser, sem levar em conta a vida do feto indefeso. E o cristão, como deve se posicionar? Ora, nós não somos donos de nada. Deus é que é. Deus que é o dono de tudo. E é o que procuraremos demonstrar nessa lição, certo? Então vamos lá. O termo aborto e a visão bíblica. A. Significado. A palavra aborto vem do latim abortum, do verbo abortare, com o significado de pôr-se o sol, desaparecer no horizonte e daí morrer, perecer. Na Bíblia, o referido termo e seus cognatos aparecem em Jó, no capítulo 3, verso 16, em Salmos, capítulo 58, verso 8, e em Eclesiastes, capítulo 6, verso 3. E entre outros. Segundo o grande dicionário de medicina, aborto é a expulsão espontânea ou provocada do feto antes do 6º mês de gestação, isto é, antes que o feto possa sobreviver fora do organismo, do organismo materno, no caso do organismo da mãe. B. O aborto na Bíblia. Não são muitas referências sobre o tema. No Pentateuco, vemos uma referência sucinta sobre o caso de aborto acidental, em que uma mãe fosse ferida por alguém e viesse a morrer. Êxodo, capítulo 21, verso 22, fala sobre isso. Nesse caso, não haveria pena de morte, mas o causador teria que pagar uma indenização. Em Jó, ele se lamenta, o dia do seu nascimento. Diz que preferia que não houvesse acontecido, pois seria como as crianças abortadas, que nunca viram a luz. Jó, capítulo 3, 16, onde você vai confirmar essa palavra. Não há qualquer referência bíblica que dê margem ao ato de aborto provocado, pois trata-se em que a vida de um ser indefeso é ceifada. Então, vamos falar um pouco sobre o feto e o seu começo, Então, quando ele está no seu começo, ele já é uma pessoa, certo? A infusão da alma no ser gerado. Entendemos que a alma e o espírito são colocados por Deus no embrião, com a concepção. É oportuno dizer aqui que a vida humana, do seu início ao fim, está em grande parte encoberta por um véu de mistério que só o próprio Criador e sustentador conhece. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, verso 1. E mais, porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante mim se enfraqueceria e as almas que eu fiz.
Isaías capítulo 57, verso 16. O exemplo de João Batista e de Jesus. Ao que tudo indica, Maria, mãe de Jesus, já o tinha no ventre há 1 mês, 4 semanas, quando foi visitar Isabel, sua prima. Esta já estava com 6 meses de grávida de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 36. Tendo nela um feto de 24 semanas, a Bíblia nos mostra que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 41. No ventre de Maria não estava uma coisa, mas o Salvador do mundo. No ventre de Isabel não estava um ser desprovido de alma, mas uma criancinha, que pulou de alegria ao ouvir a bendita saudação. O Espírito Santo agiu ali através de uma criancinha ainda em formação. É só você ver o verso 41, tá? De Lucas capítulo 1. Então, o embrião é uma pessoa. Mesmo sem ser uma pessoa completa, não é sub-humano. É uma pessoa em formação, em potencial da 1ª à 8ª semana, 2 meses. Completam-se todos os órgãos, apresentando inclusive as impressões digitais. Aos 3 meses no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para vir à luz. Mesmo como ovo ou feto, desde a concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas possui alma e espírito dentro dele. Aí você vai ver em Zacarias capítulo 12, verso 16, para confirmar o que eu estou falando. Bom, agora nós vamos falar sobre tipos de aborto, suas implicações e éticas para o cristão. Olha bem, o aborto natural. Ele ocorre por motivos ou circunstâncias naturais, implicando na morte do feto. Segundo a medicina, pode haver aborto por várias causas, dentre elas infecções sanguíneas, inflamações uterinas, grave exaustão, diabetes e algumas desconhecidas. Reiffer, página 131, tá? Para quem quiser ler. Não há incriminação bíblica quanto a esse caso, pois, não havendo pecado, não há condenação. Em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, parte B, disse que cada um morrerá pelo seu pecado. Cada qual, morrerá pelo seu pecado. Aborto acidental é o resultado de um problema alheio à vontade da gestante. Uma queda, um susto acidental, inesperado e intenso pode provocar abortamento. Não há implicação ética quanto a isso. A referência de Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, na parte B, aplica-se a esse caso. Aborto por razões eugênicas. É o aborto por eugenia, isso é, para evitar o nascimento de crianças deformadas ou retardadas. Nós cristãos, segundo os princípios bíblicos, não acatamos tais conceitualização, tá? Nós não acatamos esses conceitos. Puramente humanista. Pessoas retardadas ou deformadas, ao nascerem, têm personalidade e características verdadeiramente humanas e, por conseguinte, têm direito à vida. Abortá-las é um assassinato. A Bíblia diz: "E não matarás o inocente." Êxodo, capítulo 23, verso 7. Agora, mataram. Beethoven já é conhecido um texto em que um professor, desejando mostrar aos alunos como é falha a lógica humana, propõe o seguinte caso: baseados nas circunstâncias que mencionarei a seguir,
Que conselho dariam uma certa senhora grávida de 5º filho? O marido sofre de sífilis, ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego. O segundo morreu. O terceiro nasceu surdo. E o quarto é tuberculoso. Ela está pensando seriamente em abortar a 5ª gravidez. Que caminho vocês lhe aconselhariam? Os alunos pensaram e, diante das circunstâncias, sugeriram que o aborto seria aconselhável para que não nascesse mais filho defeituoso. O professor, então, lhe respondeu: se vocês dissessem, se vocês disserem sim à ideia do aborto, acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. Há ainda outros casos em que a sociedade alega razões para a prática do aborto, mas sem qualquer respaldo bíblico. O cristão tem a ver com Cristo e a Bíblia, e não com o mundo e o seu modo de viver e agir. Com exceção do caso em que a vida não totalmente desenvolvida do bebê constitui-se uma ameaça de morte para a vida plenamente desenvolvida da mãe. Não há motivo justificável, à luz da Bíblia, para a realização do abortamento. Todavia, lembremos-nos de uma coisa: por que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por isso, devemos agir de acordo com a ética cristã, levando-se em consideração sempre a santidade da vida. Vamos parar por aqui? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o cristão e o planejamento familiar. Senhor, meu Deus, obrigada por essa oportunidade de poder estar ensinando, Senhor, a Tua palavra. Abençoe a todos que tenham um bom entendimento da Tua palavra, Senhor, e que venha pregoar nos corações e que essa palavra venha ser disseminada entre o seu povo, Senhor, entre todos aqueles que têm desejo de conhecer e ainda não conhecem a Sua palavra, a Sua verdade, e que venham ter comunhão contigo. Em nome de Jesus, obrigada. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Amém?